www.jus.br. A Justiça Paulista determinou que uma escritora receba indenização por ter tido um poema divulgado na internet em nome de outra poetisa. E esse tipo de situação é mais comum do que a gente imagina. Rafael lançou o primeiro livro, o poema, no final de 2011. Ele levou cerca de 1 ano para finalizar a obra e, nesse meio tempo, para evitar problemas, resolveu registrar o trabalho. Mas pela questão da segurança mesmo, da propriedade, né, intelectual mesmo, dos textos que estão sendo desenvolvidos, para não ter esse risco de alguém apropriar da sua ideia e você não poder recorrer a órgão nenhum de defesa, né, da justiça. É muito comum ver trechos de obras e citações de famosos reproduzidos sem qualquer restrição na internet. Mas antes de publicar as palavras de alguém, a recomendação é que a pessoa saiba se há autorização. Além disso, é preciso divulgar os créditos do autor. Mas nem todo mundo se preocupa em verificar. Não costumo checar, não. Sinceramente, a maioria das vezes, não, porque às vezes cita tantas coisas que não dá. No Brasil, os direitos autorais são garantidos até 70 anos após a morte do autor. O registro do trabalho não é obrigatório, mas isso não significa que o responsável pela obra não tem direito sobre ela. O registro não confere direitos, o que confere direitos de autor é a criação, é o ato de criação, mas o registro tem um caráter aí declaratório só, né? Ele pode servir como prova de que a obra foi criada por uma determinada pessoa num determinado ponto. Uma escritora de São Paulo vai receber indenização no valor de R$ 9.000 por danos morais por ter tido um poema divulgado em 3 sites em nome da poetisa Cecília Meirelles. O juiz de primeira instância reconheceu a violação do direito autoral, apesar do texto não ter sido registrado pela autora. Uma das condenadas afirmou que o crédito já havia sido retificado na internet. Na decisão, o magistrado entendeu que a indenização é cabível independentemente da culpa do agente. Ainda determinou que o material deve ser divulgado com a autoria correta durante 90 dias na internet e por 3 vezes no jornal de grande circulação da cidade onde mora a autora. Uma obra disponibilizada na internet, pela característica tecnológica do próprio meio, ela pode ser acessada simultaneamente por um número ilimitado de usuários. Isso faz com que a dimensão do dano ou a propagação daquela informação errada, e aí, por consequência, a dimensão do dano, se dê numa velocidade absurda. Rafael já encontrou trechos do poema dele na internet, mas não se importou de ter visto autor desconhecido no final do texto. Eu não me senti ofendido e lesado de forma alguma, achei que foi interessante ver publicado na página de outra pessoa, que parecendo até que ela deve ter gostado, obviamente, porque não tinha... Isso foi positivo para mim nesse sentido.